Abra sua Bíblia comigo, lá em João, capítulo de número 21, versículo de número 15, 16 e 17. Nos diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou-se a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. E esse texto é um texto que me abraçou, porque eu tive meditando durante esses tempos algo que estava assim incomodando o meu coração, porque nós estamos vivendo em um tempo muito perigoso. É um tempo ao qual distanciar de Deus se tornou algo fácil e simples. Porque eu não sei vocês, mas antigamente, para uma pessoa começar a distanciar de Deus, havia uma burocracia muito grande, principalmente interna. Primeiro, tinham vergonha de pensar o que eles pensarão de mim quando me verem fora da igreja. O que os meus pais vão pensar, minha família vai pensar. As pessoas, elas tinham um temor diferente, até mesmo para afastar de Deus havia uma dificuldade. Mas ao passar do tempo, as coisas foram facilitando. Porque como João disse lá, no seu capítulo 10, no seu versículo 10, como todos já conhecem, o inimigo, o ladrão, ele é traiçoeiro. Ele vem para roubar, matar e destruir. Ele não faz barulho. Ele come pelas beiradas. Ele planeja os seus ataques vagarosamente e com muito tempo e muita paciência, que é algo que nós não temos. Não importa o tempo ou os anos, ele está tranquilo, só esperando as primeiras oportunidades, as primeiras tentativas, para tentar afastar o homem desse amor maravilhoso que é o amor de Deus, que nos envolve, que muda a nossa história. Porque ser amado por Deus não tem nada mais gostoso e não tem nada maior. Eu senti isso quando eu não estava nos caminhos do Senhor. Uma vida vazia, uma vida medrosa. Eu tinha medo até de sombra que passava perto de mim, era uma coisa terrível. Não podia passar uma sombra que eu estava arrepiando todo. O que é isso? É uma sombra que passou, assustava até comigo. Eu não posso viver uma vida dessa, não, você está doido? Até que a minha sombra está me assustando. Uma tristeza de alma que tentava procurar refúgio em tantas outras coisas, mas a alma nunca era preenchida. Achava que uma noite poderia resolver o meu problema, mas ali era apenas momentâneo. Depois que tudo acabava, a festa acabava, me encontrava em pleno poço de destruição, pior do que eu estava no dia seguinte, no dia anterior, quer dizer. Mas no dia que eu resolvi entregar a minha vida definitivamente a Jesus, eu senti algo no meu coração que era uma coisa assim libertadora. Era um preenchimento que não havia necessidade de procurar mais em lugar nenhum. Eu estava satisfeito.
Porque quando Jesus chega, o amor dele é tão grande que ele preenche qualquer espaço vazio que existe na nossa alma. Pedro, ele é um homem que experimentou deste amor. Ele teve experiências fantásticas com Jesus. A gente vê que a Bíblia nos conta que Pedro estava lá no alto mar. Teve um dia e uma noite desagradável, desafiadora, e que trouxe apenas decepção e tristeza de alma. Mas quando ele achava que estava tudo perdido e terminado, quem aparece no caminho dele para mudar a sua história e o seu destino? Está ali Pedro desanimado no momento talvez mais triste da sua vida. Sabe lá Deus o que aquela pescaria representava para ele naquele dia. Porque uma coisa eu tenho certeza, eu digo isso com experiência para você: Jesus nunca aparece na vida de um homem ou de uma mulher na hora errada. Jesus sempre se apresenta no momento que o homem mais precisa. Jesus está ali diante dele. Talvez você que está aqui nesta noite também teve essa mesma experiência. No momento de luta, desespero, quando todo mundo fechou as portas, quando você se sentia sozinho, vazio, que você estava no estado de desespero, e você achou agora acabou, agora não tem mais jeito, e de repente quem aparece diante de você com a solução? Está ali Jesus, para te estender a mão e dizer: Pedro, lança a rede de novo. Ele vai falar com o mestre: mestre, mas eu já fiz isso a noite toda. Estou morto, cansado, desanimado, abatido. Mas a palavra de Jesus, ela não traz dúvida para a nossa alma. Quando Jesus quer nos libertar, nos transformar, a palavra dele diz que ele é como espada de dois gumes, vai lá no nosso coração, vai lá no íntimo da nossa alma. E nós sabemos, é Deus que está falando comigo. Aleluia, aleluia. É Deus que me trouxe até a beira dessa praia. É Deus que me trouxe até o banco dessa igreja. É Deus que me trouxe nesse culto, nesta noite, para ouvir a voz dele. Eu tenho certeza, é Deus que está falando. Aleluia. A verdade é tanta que Pedro, depois de questionar, Pedro, depois de falar dos seus problemas, Pedro vai lá e vai falar: a palavra dele entrou aqui. Eu fiz isso, Senhor, a noite toda. Mas segundo a tua palavra, a tua ordem, eu vou voltar e vou fazer tudo de novo. Pedro estava vivendo uma experiência fantástica. A experiência da decepção, de não ter conseguido ter sucesso nenhum naquela pescaria, mas agora a experiência de receber uma nova chance e uma nova oportunidade de mudar a vida e a história. Ele ouve, identifica e diz: mesmo que eu falhei, mesmo que a noite foi terrível, mesmo que eu fiz tudo o que eu pude, mas não tive sucesso em nada, eu vou ouvir a tua voz, e segundo a tua palavra eu vou voltar e eu vou lançar essa rede de novo. Aleluia. E quando ele lançou a rede, a Bíblia diz que era tanto peixe que foi naquela rede, tanto peixe que quando puxou para jogar no barquinho, os barquinhos estavam de se afundar de tanto peixe que tinha dentro. Porque é isso que Jesus faz na vida daquele que escuta a sua voz e diga comigo mesmo: Deus está me dando uma nova oportunidade, eu vou lançar a rede de novo. Aleluia, aleluia, Jesus. Eu vou voltar aonde eu caí e vou me levantar de novo. Amém, Jesus, amém. Aonde disseram: você não vai conseguir mais, você não se levanta mais, você não volta mais, você fracassou, você afundou, aqui para você já era, fica onde você está, você não tem sucesso, pois é lá que Jesus vai te enviar, vai te mandar, você vai levantar de novo, e
Pedro está lá, tendo as experiências com o Senhor. E muitas outras experiências Pedro teve. Pedro está aprendendo, está crescendo, está se desenvolvendo. Quando Pedro volta todo alegre, Jesus olha para Pedro e fala: meu filho, você teve um sucesso na sua pesca, mas o que eu tenho para você é muito mais do que peixe. Porque quando nós achamos que nós chegamos no auge da coisa, quando nós achamos que Deus já nos abençoou de uma maneira sobrenatural, Jesus nunca tem limite do tamanho da bênção que Ele tem para o seu povo. Talvez hoje você foi abençoado, então pode se preparar, amanhã você vai ser muito mais ainda. Porque depois de Pedro ter aquela experiência fantástica, imagino eu que Pedro falou: mais do que isso não tem jeito, já estou no extremo da satisfação. Jesus chega para ele e fala: vou te fazer você pescador de homens. Pode largar tudo isso aí que eu tenho muito mais para você. Pedro larga tudo e vai seguir Jesus. E tem muitas experiências com Jesus no decorrer da sua caminhada. Pedro vê cego enxergar, vê mudo falar, vê coxo andar. Até mesmo a sua própria sogra, que estava enferma e que já não tinha mais solução para ela, todo mundo achando que ela ia morrer. E quando Jesus chega na casa de Pedro, a sogra está lá enferma, não tinha ninguém para servir Jesus. Estava parecendo mais um luto antecipado, todo mundo ali só esperando que a sogra de Pedro partisse daquela vida. E quando Jesus chega, Jesus mostra para Pedro: Pedro, eu sou a ressurreição e a vida. Estava diante dele, a ressurreição e a vida estavam ali. Quando Jesus chega, o que acontece? A sogra de Pedro, ela é curada por Jesus. Pedro olhando aquilo, ficando maravilhoso, crescendo, se desenvolvendo. Só que quando chega próximo aos términos dos dias de Jesus, Jesus está reunido com os seus discípulos. Jesus está ali ministrando sobre eles. E de repente, quando vão falar, Jesus vai falar da sua crucificação. Pedro de repente ali falou com Jesus: Senhor, se for possível, eu estou pronto até para morrer por ti. Porque o amor de Pedro por Jesus era algo extraordinário, porque Pedro, ele viu tanta coisa, Pedro foi tão ministrado, Pedro recebeu tanto carinho, Pedro viu tanta coisa fantástica, que dentro dele desenvolveu uma aproximação, um carinho, algo assim sobrenatural que ele talvez nunca tinha sentido. E aquele afeto, aquele amor, aquele carinho, a aproximação, a convivência, levou Pedro a chegar ao ponto de Pedro olhar para ele e falar assim: eu amo tanto o Senhor, mas amo tanto o Senhor, que eu acredito que ninguém aqui, dos que te acompanham, ou que estão contigo, ou os outros discípulos, tem um amor tão grande como eu tenho por ti. Sou capaz até de dar minha vida por amor a ti. Pedro talvez estava esperando uma palavra de carinho, uma palavra de aplauso, uma palavra de ânimo, uma palavra que fosse parabenizá-lo, uma palavra tão maravilhosa, porque é tão bom quando você encontra alguém que chega para você e fala assim: não, eu te amo, sou capaz de dar minha vida pela sua vida. Isso é coisa maravilhosa, isso é coisa fantástica, isso é coisa que merece aplauso, isso é coisa que merece elogio. Só que Jesus vai fazer diferente. Jesus vai olhar para ele e falar assim: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Pedro, isso é impossível, jamais. Porque ele tinha certeza desse amor.
Um amor que poderia ser capaz de dar até sua própria vida por Cristo. E é isso que me assusta muitas das vezes. Porque eu tenho acompanhado, através até mesmo das redes sociais, ou até conversando com amigos, pessoas que me ligam, pessoas que conversam comigo, e quando nós começamos a falar, nós começamos a expor o quanto nós amamos a Jesus, o quanto Jesus é precioso para mim, o quanto o céu significa para nós. Porque se nós estamos aqui nesta noite, sentados nessa cadeira, é duas coisas. A primeira, porque nós estamos esperando uma promessa que foi feita para nós. Uma promessa feita pelo próprio Cristo, que nós confiamos na sua promessa. A sua promessa era que um dia Ele voltaria para nos buscar. Então Ele vai vir nos buscar. Então essa promessa que Ele vai vir nos buscar é que nos faz permanecermos de pé. Por quê? Porque nós temos um céu que está nos esperando. Segundo, porque nós temos um amor verdadeiro por Ele, e esse amor foi suficiente para nós entregarmos a nossa vida a Cristo. Por isso nós o amamos. Só que isso começa a mexer com a minha cabeça, porque eu fico pensando até que ponto esse amor tem valor para mim. Até que ponto eu verdadeiramente amo a Cristo. Porque nós vemos os louvores de hoje é um louvor assim, tão amoroso, mas tão carinhoso, que me traz dúvida. Porque uma coisa é você falar de amor, uma coisa é eu falar para você te amo, uma coisa é você falar eu amo. Mas será que o comportamento, as atitudes, elas demonstram esse amor de uma forma que ele é pregado, que ele é cantado, que ele é dito diante de Deus? Porque dizer que ama vira uma coisa assim hoje em dia duvidosa. Antigamente talvez não, mas hoje, gente, todo mundo ama. Mas depois que você vai ver o testemunho, depois que você vai ver as atitudes, os comportamentos, não bate esse amor. Por isso, a Bíblia vai dizer que muitos dizem que me amam. Muitos dizem que me amam, mas o seu coração está bem longe de mim. E eu não posso ter dúvida desse amor, irmãos. Porque Jesus vai falar para Pedro, que tinha absoluta certeza: mestre, eu te amo, sou capaz de dar minha vida por ti mais do que todos que estão aqui. E a resposta de Jesus foi: Pedro, tu me negarás. E quando chegou a hora da prova, está Pedro feliz com Jesus, está Pedro passeando, Pedro vendo os milagres, mas chegou o momento que a festa acabou. Chegou o momento que não teve mais milagre. Chegou o momento que a porta se fecha. Chegou o momento que não tem multiplicação de pão e nem peixe. Chegou o momento que aquilo que era festa, alegria, se torna um momento de escuridão, de tristeza e de dor. Porque aquele que cura, aquele que estava
Porque dizer que ama, quando tudo está perfeito, quando as coisas estão do jeito que nós queremos, quando toda a programação que nós fazemos está dentro do calendário e tudo em ordem, quando a família está bem, quando a casa está tudo em ordem, quando o emprego está bombando, quando as finanças estão boas, as coisas estão resolvidas, o casamento está indo bem, os filhos estão bem criados, quando tudo está em festa e fantástico, dizer que ama é maravilhoso. Mas nós sabemos, principalmente nós que estamos casados, que dentro de um relacionamento não é só flores. Não é só flores. Chega um momento que tem dificuldades. A festa tem vezes que acaba. Tem vezes que no lugar do sol tem a tempestade. E é aí que o amor é provado. Porque cantar em cima de palcos e dizer Jesus eu te amo é muito lindo. Sentar nessa cadeira numa igreja aconchegante, ouvindo um fundo maravilhoso igual esse, é muito gostoso. Quando tudo está indo perfeito na nossa vida, é bom demais. Mas quando as coisas não saem da maneira que nós programamos, e quando as perseguições elas vêm para nos provar, e quando o inimigo lança suas setas malignas e terríveis para nos destruir, porque afinal de contas ele veio para matar, roubar e destruir. Tem tempo. E ele lança tudo o que ele puder. Tudo aquilo que talvez nós desejamos tanto, ele manda. Tudo que o nosso coração deseja. Tudo que a nossa carne almeja. Às vezes as portas não se abrem. Às vezes as coisas se dificultam para nós. E quando a festa acaba, o que nós fazemos, irmãos? Aí não dá para cantar lindo, lindo és, né? Não dá. Está Pedro maravilhando com as grandezas do Senhor. De repente, Jesus é preso, acontece tudo aquilo que você já sabe, é humilhado, maltratado. Começa aquela bagunça no início da crucificação. Talvez Pedro, pelas experiências, talvez ele estava imaginando, a qualquer momento nós vamos ver um clarão e vamos escutar um barulho. Jesus vai mandar todo mundo para longe. Talvez ele estava esperando que Jesus fizesse igual ele fez quando queriam apedrejá-lo e matá-lo. E de repente, quando a multidão procura Jesus, que estava ali no meio dela, eles já estavam todos prontos para apedrejar, matar. Pai, cadê Jesus? Sumiu. Não estava lá mais, ele já estava em outro lugar pregando. Então Pedro talvez ele estava pensando nisso, ele vai fazer um milagre que vai acabar, mas não aconteceu nada. Nada. Ele ia ser crucificado. E de repente, eles colocam uma fogueira ali no meio do pátio. E quando eles colocam aquela fogueira no meio do pátio, está todo mundo ali se esquentando. Pedro talvez pensando em um milagre que poderia acontecer, Pedro sendo na beira daquela fogueira para aquecer. E quando Pedro está ali, de repente, uma mulher olha para ele e fala: esse não é discípulo de Jesus? Porque mulher é um problema sério, né, irmãos? Mulher, ela sabe tudo. Não dá para esconder nada. Esses dias eu cheguei em casa e falei assim: aconteceu um acidente comigo lá na fábrica.
E eu fiquei com uma marquinha que eu não estava nem enxergando essa marca direito no espelho. E eu falei, eu não vou preocupar minha esposa, não vou falar nada. Aconteceu, já passou, tá tudo bem, não vou contar, não vou falar nada. Cheguei. Minha filha estava bem em casa nesse dia. Irmão, diante do céu, minha filha é testemunha. Eu abri a porta, eu abri a porta. Eu falei, Tadaimá, tá todo mundo bem? O que é isso aí no seu rosto? Eu falei, meu Deus, que é isso? Que visão raio-x é esse? Que é isso no seu rosto? Sofri um acidente na fábrica. Ai, meu Deus do céu! Você vê? Não dá para esconder, irmãos. E Pedro teve a falta de sorte que uma mulher olhou para ele e já era. Reconheceu, falou, ele é discípulo. Ele olha para a mulher e fala, sou nada. Sou seguidor, sou nada. Aí de repente, ele sai vazado dali, vai para um outro cantinho. E quando ele chega lá no outro cantinho, outro homem olha para ele. Esse é discípulo de Jesus. Ele falou, já falei, não sou. Aí ele vai para o outro canto, deixa eu sair daqui bem longe. E vai para o outro canto. Quando ele chega lá, olham para ele e falam, é discípulo. O problema que nós não entendemos é que às vezes nós queremos esconder quem nós somos de verdade. A Bíblia vai dizer que eu e você somos luz. Luz. Aí você quer sair da igreja, quer ir para sua fábrica, quer ir para o seu trabalho, quer ir para o meio dos amigos, quer ir em qualquer outro lugar e quer se esconder e dizer que você não é cristão, então você me desculpa. Não tem como você esconder que você é luz no meio da escuridão. Você pode ir aonde você for, vai olhar para você e vai falar, é diferente. É diferente. Porque, irmão, não tem jeito, quando você abrir a boca para falar, vão dizer crente, fala igual crente. Veste igual crente, anda igual crente, faz igual crente, só pode ser crente. Não tem como se esconder, irmão, se nós somos luz, lá é trevas, não tem como esconder do escuro se nós somos luz. Sempre vão sermos identificados, até mesmo para apontar o dedo para você e dizer, é crente. Se você mente, é crente. Porque tem uma coisa na minha fábrica que é de dentro, meu jeito é de prova. Se uma vírgulazinha, um negocinho ali, que perguntar para mim, eu falar, eu não sei, você sabe sim, você é crente. Se eu falei alguma coisa, talvez eu esqueci, eu falei assim, eu coloquei lá. Não mente, você é pastor. Porque não tem jeito, irmãos, eles nos conhecem. Pedro até tentou se esconder, mas não teve jeito. Olhou para Pedro e falou, você é discípulo. Não sou não. Você é. 3 vezes, quando ele faz isso, o galo canta. Na mesma hora, Pedro se entristece e começa a chorar. Porque naquele momento ele começa a ouvir Jesus dizendo para ele, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E no momento que Pedro nega pela 3ª vez, o galo canta, quem está olhando nos olhos de Pedro? Jesus. Fazendo ele lembrar quem ele é. Fazendo ele lembrar, você diz que me ama, mas foi só ser provado que você pulou. Foi só ser provado que você negou. Foi só dificuldade bater na sua porta, você abandonou a igreja. Você abandonou o ministério. Você abandonou a casa, você abandonou a família, você abandonou tudo. Foi só as coisas mudarem, você abandonou. A Bíblia vai dizer que Pedro se entristece, amargamente chora. O propósito tem que ser cumprido. Pedro nega, mas isso não vai atrapalhar o projeto. Isso não vai atrapalhar o caminho. Porque o que o Senhor tem de fazer, o Senhor vai fazer. Querendo nós não, amando ou não amando, as coisas não vão deixar de acontecer. É que às vezes
nos colocamos em uma posição tão grande, principalmente nesse tempo. Por isso que eu me preocupo em pregar a mensagem como essa nesse tempo, porque é um tempo que o homem se sente grande demais. Demais, ao ponto dele dizer: na hora que der, que eu tiver vontade, eu aceito a Cristo na minha vida. Como se Cristo estivesse lá sentado esperando por ele, se o mundo girasse em torno dele, ou de torno dela. Então as pessoas se sentem tão grande, que as pessoas se sentem até maior do que Deus. Então é um tempo que me preocupa muito. E o que mais me preocupa é se verdadeiramente eu e você estamos entendendo a grandeza desse amor que nós temos para com Jesus e que Jesus tem para conosco. Porque nós não podemos ter dúvida desse amor, irmãos. Nós não podemos amar Jesus só quando tudo vai bem. Nós não podemos amar Jesus como Pedro aqui disse para Jesus: eu te amo, porque Pedro via o quanto Jesus fazia milagre. Eu não posso amar Jesus porque Jesus vai me dar uma casa. Eu não posso amar a Jesus porque Jesus vai restaurar a minha família. Eu não posso amar Jesus porque Jesus vai abrir a porta de emprego para mim. Eu não posso amar Jesus por condições, porque quando eu amar Jesus por condições, sabe o que vai acontecer? Quando as condições acabar, meu amor também acaba. Quando o dinheiro acabar, o meu amor por Jesus também acaba. Quando as portas se fecharam, o meu amor por Jesus também acaba. Por quê? Porque eu aprendi a amar Jesus por condições. E quando eu aprendo dessa forma, quando tudo acaba, Jesus acaba também. Pedro, ele viu coisas fantásticas, como eu disse. Isso acabou levando Pedro a um carinho, a algo maravilhoso, ao ponto dele testificar no seu coração: eu vou amar Jesus para sempre, nunca vou abandoná-lo. Foi o que ele disse: eu nunca te abandonarei, nunca te abandonarei. E foi só apertar que ele negou. Nós temos que entender que a vida não é feita só de coisas boas, de momentos bons. Pode ser que um dia eu e você podemos passar pelo vale da sombra da morte. Mas o que o salmista disse: quando eu passar pelo vale da sombra da morte, quem vai estar comigo lá no vale da sombra da morte? Deus, Jesus, vai estar lá. Quando eu passar pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Tu estarás comigo. Então eu não posso virar as costas para Jesus quando a dificuldade ou as coisas ruins acontecerem na nossa vida. Porque Pedro aqui está passando por um momento terrível, de desafio na vida dele. O amor de Pedro está sendo provado no fogo, ao ponto dele chegar a essa situação. Jesus é crucificado. Conforme ele tinha dito, a obra não parou por causa de Pedro. E a obra não para por causa de ninguém. A obra continua, porque nós não somos nada. Nós somos apenas pó. E do pó nós vamos voltar todo mundo. Um dia nós vamos sair deste lugar. Nós temos tempo contado, limite de tempo. Deus não, Deus é grande, Deus é tudo. Então a obra continuou. Jesus é crucificado. Jesus morre. Ao terceiro dia, conforme está escrito pelo profeta, Jesus ressuscita dentre os mortos. Jesus triunfa, Jesus vence a morte. Aí de repente Jesus vai aparecer para duas mulheres. Poderia ter aparecido para Pedro, mas não apareceu. Apareceu para duas mulheres. E o anjo vai dizer para aquelas mulheres: vá e anuncia que eu ressuscitei. E diga a Pedro.
correndo e vai até o sepulcro. Quando chega no sepulcro, Jesus não está lá. Talvez ele fique um pouco entristecido. Mas de repente, quando ele retorna para casa, estão todos reunidos. Quem aparece? Jesus. Jesus aparece, todo mundo está alegre. Mas Pedro está tímido. Porque a gente sabe que isso nunca vai sair da mente. Eu neguei ele. De repente, a vida vai continuar. Jesus fica um tempo sem aparecer. Ele chega a uma conclusão. E agora o que vamos fazer? O mestre já não está mais conosco. Ele foi embora, estamos desamparados. Pedro vai para a praia. Todo mundo segue a Pedro. E de repente Pedro chega num ponto que Pedro fala assim: sabe, eu vou pescar de novo. E Pedro entra no seu barquinho e os demais discípulos olham para Pedro e dizem: nós também vamos contigo. Aí eles vão tentar pescar e não conseguem pegar nada. Quem aparece? Um homem na beira da praia. E aquele homem aparece na beira da praia e diz assim: irmãos, vocês têm alguma coisa para comer? Aí eles gritam de lá: não! Não temos nada! Achando que era um pedinte. Aí o homem grita: então faz o seguinte, lança a rede no lado direito. Na hora que fala assim, a Bíblia vai dizer que o discípulo que o amava, referindo a João, vai na mesma hora entender: ei, peraí, lançar a rede. Do outro lado, rede vazia, lançar a rede. Bate em Pedro e fala: Pedro, é o Senhor, é o Mestre. E eles lançam a rede. E ao lançar a rede, vão pegar 153 peixes grandes. E sabe qual é o mistério? Que eles voltam para a praia com os barquinhos cheios. Pedro nem espera. Quando Pedro fica sabendo que é o Senhor e pega os peixes ali, joga no barco, Pedro pula na água, sai nadando e vai na frente. E quando Pedro chega, todo mundo chega, a Bíblia vai dizer que tinha uma brasa na beira da praia. Um peixe assando e o outro peixe em cima do pão. Olha que coisa tremenda. Eles estavam tão alegres de ver Jesus que eles nem entenderam o que ele pediu. Tem comida aí? Quando eles chegam na praia, ainda tinha um peixe assando e em cima de um pão. Aí imagina. Aí ele se alegra e tudo, senta ali, e é Jesus, está conosco. Aí o que Jesus vai fazer? Jesus vai fazer justo a pergunta a Pedro. A pergunta que Pedro talvez nunca queria ouvir ela mais. Talvez a pergunta que Pedro queria esquecer. Sabe quando você quer esquecer de um momento da sua vida? Sabe? Esse momento aqui, meu Deus, só trouxe destruição, acabou comigo. Eu quero que... Aí vem um indivíduo lá e fala, conta aquela história. Lembra daquele? Não, não quero nem lembrar, meu filho. Isso eu quero apagar da minha vida. Aí vai Jesus chegar diante de Pedro, aqui já começando no versículo 5, no versículo 15 de João 21, e vai dizer: então, Pedro, quero te fazer uma pergunta. Tu me amas? Aí Pedro vai lembrar de tudo de novo. Tudo de novo. Eu neguei ele. E ele vai fazer essa pergunta para mim? Respira e diga, e diz: eu te amo, Senhor. Tá bom, tá dizendo. Pedro, tu me amas? Talvez ele pensou com ele de novo. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tá bom, apacenta as minhas ovelhas. Aí vai perguntar de novo. Aí ele lembra: o galo cantou. Eu neguei 3 vezes, aí o galo canta. 3 vezes eu neguei. Agora 3 vezes eu vou ter que responder. Tu me amas? E pela terceira vez, só que dessa vez a Bíblia vai dizer que na terceira vez, Pedro, ele vai se entristecer.
Porque Jesus perguntou ele de novo. Porque aquilo ali trazia dúvida no coração dele. Sabe que eu amo mesmo? Porque eu vou responder uma coisa, mas depois se eu negar de novo. Porque esse é o pensamento das pessoas. A dificuldade de amar a Cristo, entregar a vida a Cristo de todo o coração, entregar o seu barco, a sua direção a Cristo. Porque fica naquela, e se? E se? E se? E se? E se não dá certo? E se eu sair de novo? E se eu tiver desejos novamente? E se esse se vai até que a morte nos separe? É um casamento com esse se que leva muitos para a sepultura. Porque esse se é o que mais Satanás tem aplicado na vida do homem para afastar do amor de Deus. Mas Pedro vai dizer agora para Jesus, depois de ele estar entristecido, ele vai dizer: e disse, Senhor, tu sabes, tu sabes que eu te amo. Quando ele fala esse amor, irmã Márcia, ele está falando agora de um amor verdadeiro. Porque o amor que Pedro estava direcionando a Jesus na primeira e na segunda pergunta, não era o amor que Jesus queria ouvir dele. O amor que ele está dizendo aqui, que Jesus queria ouvir dos seus lábios, era o amor ágape. E qual é o amor ágape, pastor? É o amor sofredor. É o amor doador. É o amor que não depende de circunstância para você amar. Se as coisas estão bem, eu amo ele. Se entrou uma crise e o trem está pegando, eu não abandono o barco, eu continuo amando. O amor que não abandona, o amor que não vira as costas, o amor que não nega. Porque o amor que Pedro estava segurando dentro do coração dele, o amor que Pedro estava ali era amor filéu, um amor de amigo, um amor de carinho, um amor que se ama coisas. E o que Jesus queria ouvir do lado dele era o amor ágape, o amor verdadeiro. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Um amor de amigo, um amor de amizade. Esse amor não tem segurança. Esse amor, ele não tem base. Ele não tem firmeza. Porque esse amor é um amor que nós estamos acostumados com ele aí agora. Antigamente as pessoas para falar amor, mas não falavam de jeito nenhum. Não sei os mais antigos que estão aqui. Mais antigo eu falo 2, 3 anos mais velho que eu também sou antigo também. Na nossa época, para pai falar amor, vô falar amor, era muito difícil, irmãos. Vovô, você me ama? Era difícil, mas se ele falasse te amo, você podia acreditar que ele amava de verdade. Agora hoje não. Hoje tudo é amor. Hoje ama tudo, ama tudo. Ama coisas, ama gente, ama animal, ama tudo. É tão fácil. Aí você vai ver as pessoas, só trai, trapaceia, mente, engana. Fala que ama aqui e lá está falando mal. Ama com você e desama com o outro companheiro do outro lado. Porque é um amor que quer tirar vantagem. E esse amor não pode se aplicar a Jesus. Nós não podemos amar Jesus só para tirar vantagem, irmãos. Nós não podemos amar Jesus só para as coisas estar bem para nós. Nós não podemos amar Jesus só porque se eu deixar de amar Jesus, de servir Jesus, a casa vai cair, tudo vai virar de perna pro ar. Eu preciso de Jesus, mas precisar de Jesus para quê? Só para te manter de pé, só para manter suas coisas de pé. Não pode, isso aí é um amor que quando as coisas acontecerem ruim, ele despenca. Pedro, tu me amas? Aí agora Pedro vai apelar. Tu é conhecedor, Jesus. Tu conhece o coração do homem. Se eu dizer que eu te amo e não for, você vai saber. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu me amo, que eu te amo. Jesus naquela hora vai responder para ele, então apacenta as minhas ovelhas, você acaba por aqui.
porque agora eu vi que no teu coração tem amor de verdade. E o amor de Pedro foi tão verdadeiro que nunca mais ele negou a Cristo na vida dele. Nunca mais ele virou as costas para Jesus. Nunca mais ele teve vergonha de falar que ele era discípulo de Jesus. Enfrentaram várias vezes, ele dizia: eu sou sim. E quando foi crucificado ele, no mesmo jeito que foi crucificar Jesus, ele diz: eu não sou digno de ser crucificado como ele. Pode me crucificar diferente, teve que virar de cabeça para baixo para ser pregado na cruz, porque eu não queria ser pregado como Jesus, porque eu não sou digno, porque ele é amor. Agora sim, o amor dele foi capaz de dar a vida por Cristo. Porque quando falaram para ele que ele ia ser crucificado por amor a Cristo, ele falou: pode me levar, porque ele não deve mais. É esse amor que nós temos que guardar dentro do nosso coração. É esse amor que nós não podemos ter dúvida. Quando nós amarmos a Jesus de verdade, escute isso: o amor ágape, o amor que não tem troca, o amor que não tem tempo ruim, o amor que não tem dia de crise, o amor que nós amamos dependente das circunstâncias. Nós amamos Jesus de qualquer jeito, não trocamos ele por coisas, por gente, por ninguém. Você vai estar preparado sim para você desfrutar das maravilhas mais fantásticas que Deus tem para nossas vidas. Irmãos, esse valor não tem valor. O céu não tem valor. É que nós estamos em uma época que nós minimizamos o poder de Deus, nós minimizamos a Deus, nós minimizamos quem Deus é, nós minimizamos quem Jesus é, e isso tem estragado o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Jesus. Aí sim nós viramos crente de meia tigela, nós viramos crentes fracos. É só passar um ventinho, uma tempestade que leva nós junto, porque não temos base. Porque Pedro foi levado porque não tinha base, mas depois que Pedro teve base, nenhum vento derrubou ele de novo. Em nome de Jesus, não vamos deixar que nenhum vento e tempestade nos derrube, que nós possamos estar com nossos pés alicerçados na rocha que é Cristo, e que o nosso amor verdadeiro por Ele, que o nosso amor por Ele seja verdadeiro, sim. Ele nos prometeu que vai vir nos buscar. Nós temos um céu para morar, e eu não posso, e nem vocês podem ir para o inferno, irmãos, por nada nesse mundo. Por isso, não vamos ter dúvida desse amor. Vamos amar Jesus com amor ágape, amor incondicional. Se for preciso, o Senhor dará a vida por ti, nós damos. Nós não sabemos o dia do amanhã, irmãos. Hoje nós estamos sentados nesse banco, mas amanhã as coisas podem apertar para nós que somos cristãos, e depois as coisas apertarem, e nós vamos ter que fazer uma escolha: ou serve a Cristo e morre, ou serve o diabo e continua vivendo nessa terra. E aí? Você acha que todos os cristãos vão dizer: não, para matar? Você acha? Nesse momento, irmãos, nós não podemos perder a nossa fé. Hoje nós vivemos a oportunidade de não precisarmos fazer essa escolha. Mas acredite ou não, tem muita gente fazendo essa escolha por aí, em outros países, onde o evangelho não pode ser pregado, onde eles estão em cadeias, onde eles têm visto seus filhos sendo mortos, onde eles veem a sua família sendo crucificada, onde eles estão passando por dificuldade e perseguição. Mas essas pessoas, elas não negam a Cristo. Elas não negam a Cristo. Elas continuem mantendo o fio. Que amor é esse? Amor ágape. Não importa a situação, eu continuo amando a Cristo. Saia daqui nessa noite com essa verdade no teu coração. Se coloque de pé. Pedro se tornou o maior dos apóstolos. Pedro conseguiu fazer as pazes com ele mesmo. Pedro conseguiu entender o quanto valioso era servir a Cristo de verdade e não ter dúvida do seu amor. Eu trouxe essa mensagem porque ela me incomoda no tempo de hoje. Eu poderia ter trazido todo tipo de mensagem, mas já faz tempo que essa mensagem está me incomodando.
Nós temos que mudar a nossa atitude, o nosso comportamento. Eu falo por mim também. E não podemos ter dúvida, entregar a nossa vida para Jesus. De uma forma assim, Jesus, ó, entrei no barco. Que venha a tempestade, que venha os ventos, desse barco eu não pulo mais. Porque eu te amo de verdade. Eu não te amo por coisas, eu não te amo por troca, eu não te amo por pessoas, eu não te amo por desejo de coisas. Eu te amo de verdade. Não vou te negar, Jesus. Não vou te negar. Porque hoje, irmãos, o negócio está difícil. Hoje está tão light, está tão fraco as coisas. Você chega perto de uma pessoa e arranca o celular dela, arranca o celular e falar para ela assim, ó, se você negar a Jesus, eu te devolvo o celular. Se você não negar, o celular fica comigo. A pessoa entra em estado de abstinência, fica doida, fica louca. E muitos negam, só de tirar o celular. Já prefere o celular do que Cristo. Eu, se fazer essa experiência, vai ficar chocado. É a geração que nós estamos vivendo. A geração que ama mais coisas do que pessoas. Mais coisas do que pessoas. Coisas valem mais do que pessoas. Tinha que ser diferente. Porque nós fomos ensinados a amar pessoas e usar coisas. Hoje, amamos coisas e usamos pessoas. As pessoas estão sendo usadas. Feito de chacota para baixo e para cima. Por quê? Porque as pessoas estão perdendo amor pelas pessoas. Porque estão amando mais coisas. Vivendo como se não tivesse no céu. Vivendo como se fosse eterno na terra. Aí esse amor está sendo banalizado. Mas nós temos que valorizar esse amor. Amor por Deus. Amor pela família. Amor por nós mesmos. Por nós mesmos. Porque num dia desse mundo nós vamos sair. E nós precisamos ir embora para o céu. Todos juntos. Ainda falei até com o meu genro. Se eu for para o céu e não ver os irmãos lá, meu Deus, meu trabalho vai ser em vão. Por isso vocês me desculpem, eu tenho que trazer palavras aqui que abrem os olhos, palavras aqui que venham nos sacudir. Por quê? Porque se eu chegar no céu e não ver vocês lá, eu vou falar, eu não servi para nada. Para nada. Eu preciso ser útil aqui. E a minha utilidade aqui é dizer, ame Jesus de verdade, irmãos. Porque tem um céu e eu quero estar lá, eu quero te ver lá. Nós temos que estar lá junto, todo mundo junto. Por isso, coloque o teu amor em prática. Aleluia. Se Jesus chegasse hoje para você e dissesse o seu nome e falasse, tu me amas? O que você responderia para ele? Guarde para você, porque essa pergunta pode fazer toda a diferença na tua vida. Feche os teus olhos e ora comigo, Pai querido.